tudo que o Pai fez, que Deus fez, criando a partir de Gênesis 1:1, né, Jesus está presente, ele é a palavra, né, que sai da boca do Pai ali, do Deus Criador, né, e sem isso, nada do que foi feito, que foi criado, estaria ou seria criado sem a presença dele, né? E aí João, na eternidade, fala da eternidade, fala de Gênesis 1:1, começa ali a citar isso, dá um salto para o tempo, né? Ele sai da eternidade, entra no tempo, e depois daí, João dá um outro salto, ele pula de Gênesis 1:1, ou Gênesis capítulo 1, que é a criação, e vai já para o nascimento de Jesus. Ele cita a eternidade, o princípio criacional, que é Gênesis 1:1, e ele dá um pulo para a graça já, para a encarnação do verbo que está lá em Gênesis 1:1. Entendeu? Até aqui, ele abrange 3 partes, assim, tremendas, né? Mas aí ele diz, entre algumas coisas aqui do verso 1 ao verso 5, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Irmão, ele um dia resplandeceu nas nossas trevas. Nós éramos trevas, irmão. Amém? Sim ou não? Éramos trevas. E ele resplandeceu nas trevas. Irmão, e as trevas não puderam ficar. E olha que as trevas, humanamente falando, elas são poderosas. Humanamente falando, do ponto de vista humano, as trevas têm lá o seu poder. E não é um poder qualquer, ele tem o seu poder. Né? Tanto que nós éramos presos, éramos escravos, nós éramos pessoas que andávamos segundo, né, o príncipe desse século. Nós caminhávamos, né, nas nossas vidas tortas, cheias de trevas. Talvez você está aqui nessa noite, nós estamos aqui, você não era um assassino, você não era, né, uma pessoa assim tão horrenda aos olhos da sociedade, né, daquilo que é horrendo, mas tinha trevas. Em alguma área nós estávamos presos, escravizados, estávamos debaixo, a não ser que você nasceu num lar evangélico, num berço evangélico, desde criança já é crente, teu pai era crente, tua mãe era crente, você nunca deu uma escapadinha, e aí depois você vai entrar depois na mensagem. Mas para a maioria, né, vocês tem alguém que nasceu assim, num lar evangélico, desde pequenininho, nunca desviou, nunca foi provar o mundo, nada, né? Mas um dia teve que reconhecer o Senhor como teu Senhor, né? Porque filho de crente não é crente, é mesmo? Então ele vai, né, não dá para eu ser salvo porque meu pai está salvo, não dá. Chega um dia que eu tenho que ter a minha experiência pessoal, a minha pessoal, particular, com o Senhor Jesus. Então, tirando esse caso, num trevas, a gente andava, fazia, vivia, ouvia, falava, provava, sentia tudo aquilo que o príncipe desse século, o faraó desse mundão aí, desse egitão aí, né, nos governava. E a gente, ainda que a gente não quisesse fazer muitas coisas das quais nós fazíamos, né, a gente não tinha força em nós, né, para sairmos daquilo. Porque por conta própria, eu conheço casos de pessoas assim próximas, de conhecer mesmo, né, que foram viciados em cocaína, por exemplo. Né, e aí entraram em alguma organização, em algum movimento, e aí ficaram 9 anos limpos, né? Mas um dia caíram de novo. Por quê? Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Filho não me libertar, as trevas continuam lá. E em algum momento, irmão, nós iremos sucumbir, nós iremos cair de novo, iremos viver aquilo de novo. Agora, se entra a luz, aleluia, como entrou na minha vida, como entrou na sua vida, as trevas tiveram que sair. Elas não suportam, elas não aguentam, ela não fica. Por quê? Porque essa luz veio e iluminou você. Foi na tua mente, foi no teu coração, foi no teu corpo, foi na tua alma, foi no teu espírito. Por isso, você está aqui, liberta hoje. E nada te prende, nada te segura. Você tem autoridade, você tem o quê? Agora, a presença dele em você.
Então, você já não fala mais como falava antes, você não pode pensar como pensava antes, não pode sentir. E às vezes até vem uma influência, até vem alguma coisa, ele até lança alguma coisa para tentar fazer a gente voltar para um tempo de trevas, mas não tem poder de ficar, não acontece. Por quê? Porque a luz veio, e a luz é Jesus, tá? Não é essa luz aqui, não é a luz do sol, a luz que resplandece e logo expulsa as trevas é o Senhor Jesus. A luz dos homens, é a luz que ilumina você, irmão. Então, se eu estou debaixo dessa luz, logo as trevas não podem ficar. Se tem trevas me prendendo em alguma área, é porque a luz não está completamente na minha vida. É porque eu estou tomando um caminho, eu estou escolhendo a maldição. E se eu escolher a maldição, a Bíblia diz que se eu escolher ela vai vir e vai me abraçar, porque eu a escolhi. Então, tirando isso, irmãos, a verdade é essa. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, mas tiveram que sair. Tem que sair. Por isso você está aqui hoje, transformado, transformada. Por isso que você abre a tua boca hoje, e o assunto da sua boca é outro. É Jesus. É a palavra do Senhor. É o cântico novo. É a experiência que você teve. É a oração respondida. Já chegou num lugar, num ambiente, que você encostou, e o assunto era tão ruim, tão chato, tão fora daquilo que você está acostumado, que você falou, o que eu estou fazendo aqui? E eu preciso sair daqui. O duro é quando você que foi iluminado pelo Senhor um dia, encosta num lugar e o assunto ali é trevas, e você fica ali, é triste isso. Mas você não consegue ficar mais, irmão, tem que sair dali. Porque o teu assunto é outro, amém? O teu assunto é de luz, aleluia. Você é influenciado agora pelo Senhor. Ele é o teu Senhor agora, a tua vida mudou. Ai, meu Deus, que silêncio. Você está aí? Não. A vida mudou, irmão? Mudou mesmo? Dá uma catucada santa aí, amém. Fala, a vida mudou? Então, fala um amém, fala um glória a Deus aí, pô. E a luz veio e as trevas teve que ir embora. As trevas tentaram te agarrar e te prender, mas não conseguiu, teve que soltar. E você voa livre hoje, como o salmista diz, amém? Aleluia. Nada te prende, irmão. Agora, se tem coisa te prendendo, está precisando de luz. Está precisando do Senhor aí na tua vida. E o Salvador, 2 domingos aqui, que ele falou sobre o primeiro amor. Sobre o primeiro amor. O primeiro amor. A gente vira e mexe e fala, a gente ouve ou fala sobre o primeiro amor. Né? E lá no livro de Apocalipse, 2, que ele está lendo lá, que ele leu esses 2 aulas, 2:5, lá, que ele leu hoje específico lá, e sobre, lembra-te de onde caíste. E é legal ali, porque ele fala assim, lembra de onde caíste? Então, não é para lembrar só também das coisas boas que eu vivi no primeiro amor. Ele está sendo específico, lembra de onde caíste. Então, eu lembro das coisas boas que eu vivia no primeiro amor. E aí, lembra, aí ele fala que teve uma queda. Vivendo aquelas coisas maravilhosas, teve uma queda. Lembra de onde você caiu. E aí eu preciso voltar lá, eu preciso pedir para ele me ajudar a lembrar aonde foi que eu tomei um outro caminho. Porque a luz veio, resplandeceu, as trevas não puderam compreender, e logo não ficaram, foram expulsas. E eu estou liberto, estou vivendo uma nova vida agora, novidade. Estou vivendo um novo tempo da minha história agora. E de repente só bênção, só alegria. Lembra quando você era novo convertido, que você orava e Deus respondia rapidamente, de forma milagrosa? Quem já viveu isso aqui? Eu vivi muito isso. Irmão, olha para mim aqui, eu fiz jejum, quando me converti, para receber aumento de salário. Irmão, 3 dias de jejum, eu recebi um aumento de salário. Não faço mais esse tipo de jejum, mas jejum é para isso. Aqui, jejum não serve para isso, mas na época eu não sabia de nada. Eu estava no primeiro amor, eu estava assim, voando. Então, eu jejuei para receber aumento. E recebi. Deus fez. Aleluia. Eu pedi libertação e Deus libertou. Eu pedi cura e Deus curou. Era assim, maravilhoso. Visões, experiências espirituais tremendas, poderosas. E aí, de repente, você passa o tempo, você não pode perder a tua presença, a tua conexão com Ele,
com a glória dele, mas aí, irmão, nós olhamos e vemos que nós tomamos outros caminhos, às vezes tomamos direções. Então tem gente que se perdeu, provou, experimentou, viveu, vivenciou, foi glorioso. Mas agora você olha para ele, está caído, cabeça baixa, arrastando. Para vir num culto é uma luta, é um sacrifício. Parece, para servir na obra, então, parece que é um peso. Irmão, é porque nós precisamos parar e olhar onde que nós caímos lá, que hoje ficou tão difícil servir ao Senhor. Ou estar aqui, ou ter uma experiência. Ele não mudou, irmão, ele é o mesmo, amém? Então a gente precisa, ouvindo sempre sobre isso, ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. E a igreja de Éfeso foi bem avisada. Irmão, pensa comigo. Não tem nada a ver com o que eu ia pregar, mas eu vou me enrolar todo, mas tudo bem. Pensa na igreja de Éfeso. Presta atenção. Quem fundou a igreja foi Paulo. Tá bom para você ou não? Tá bom. Quem pastoreou ela por um bom tempo, e até o ponto de chegar e não pastorear mais, mas ficar lá no banco sentado, o apóstolo João. Tá bom para você ou não? Quem pastoreava de um ponto para frente foi Timóteo. Mas sabe quem estava na igreja de Éfeso? Maria, mãe de Jesus. Que a Bíblia fala que João cuidou de Maria até o fim da sua vida. Então, a igreja que João pastoreava por um tempo, depois ele foi preso, mas quem estava na igreja de Éfeso? Maria. Você consegue imaginar, irmão? O Hugo tem a Vanessa, tem uma dúvida teológica ou do que Jesus faria. Ela levantar da cadeira, vir aqui, chegar, Maria, vem cá. O que Jesus fez naquele dia lá? Como é que ele fez? Porque ela estava lá. Então, irmão, era uma igreja que tinha, assim, gente, e que tinha, assim, fundamento, que tinha teologia, que tinha experiência. E aí Jesus vem e faz um alerta, falou, vocês estão mornos. Presta atenção aí. Então, é muito sério isso. É um assunto que a gente precisa levar em consideração. Então, a gente era assim, trevas, nos prendiam. E a luz um dia resplandeceu, amém? Sobre você, sobre mim, porque nós estamos aqui hoje, felizes da vida, amém? Dá um sorriso pro teu irmão aí. Se for tua esposa, dá um sorriso para ela. Fala, cara, como Jesus é bom, aleluia. Tem gente que não gosta de nada, né? Tem gente que não fala nada, não sorri, não faz nada. Tem gente que não... Tem gente que perde a chance até de ser feliz no culto, aleluia. Verso 6 até o 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aleluia. Amém? Vou tentar quebrar um pouco, porque você está meio esquisito, mas vou tentar quebrar aqui hoje. Mas aleluia, vamos lá. Fazer igual o Fabinho, aleluia, Paulo Chinelo, aleluia. Aliás, o Fabinho vai ter um food truck aí, tem? Teve propaganda do food truck ali. Quero ver quem vai ganhar um lanche de graça lá. Isso é coisa do Fabinho. Você já ganhou um x-salada na faixa, né? Até propaganda. Irmão, presta atenção. Isso está falando de nós aqui. Está falando de João Batista, que veio antes, 6 meses antes, que teve uma grande experiência com o próprio Jesus, ainda no ventre da sua mãe, quando Maria salda Elizabeth, e aí o bebê salta lá, o João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele, e aí passam os anos, ele começa o seu ministério público. Presta atenção, João Batista ele é filho de sacerdote. Zacarias é sacerdote e serve no templo como sacerdote, mas não era um homem corrupto como Anás e Caifás. Zacarias não era amigo de Anás e Caifás, servia como sacerdote, mas não servia a corrupção do templo, aquela malandragem do templo, aquele descaminho, aquela falta de conversão. Zacarias servia do seu modo ali, sendo fiel a Deus, como o texto de Lucas diz isso. E aí, João Batista, nem a roupa de sacerdote ele quis usar. Ele foi para o deserto, como Elias, porque ele tinha uma unção de Elias sobre ele. Ele foi viver nas suas vestes, no seu modo de pregar, na sua mensagem. E aí o texto está falando dele, que ele deu testemunho, que ele veio preparar o caminho do Senhor. E ele veio anunciar quem? Jesus. Por quê? Porque o Pai revelou para ele. Então ele começa a testemunhar, como você e eu. Eu hoje tenho Jesus, eu tinha trevas.
mas Jesus veio na minha vida. Eu me rendi a Ele. E hoje, o que eu fazia antes, eu não faço mais. Hoje eu tenho um testemunho para te dar, de que Ele é a luz do mundo, de que Ele é a luz dos homens, de que Ele veio para a minha vida, de que você pode crer nele, você tem que crer nele, porque crendo nele, a sua vida vai ser transformada, mudada. Então, cada um de nós hoje, principalmente hoje, depois da morte, ressurreição de Jesus, né, nós temos um testemunho na boca. Nós continuamos a preparar o caminho do Senhor para a vida de alguém, para a vida da família, para a vida de um amigo. Nós continuamos sendo aqueles que testemunham, como João Batista testemunhou. Olha, tem um, aleluia, que tira o seu pecado. Tem um que muda a sua vida. Tem um que batiza você com o Espírito Santo e com fogo. Tem um que é mais poderoso, que eu não me comparo. Irmão, João não dá testemunho dele, não fala dele próprio, ele fala do Senhor Jesus. Ele dá testemunho, ele aponta para Jesus, para o senhorio de Jesus, para a grandeza de Jesus, para quem Jesus é, que Ele é Deus. Entendeu? Isso é o nosso papel, a nossa função. Né? Eu não tenho nenhum prazer, né, de descer do púlpito e falar assim, pô, que mensagem, eu não tenho nenhum prazer nisso. Eu tenho o prazer de dizer assim, Deus falou com você? Glória a Deus, Ele é que faz, Ele que fala, Ele é digno de glória, de honra, de louvor. Irmão, a gente é só instrumento, só vaso de barro, canal de bem, mas não somos nada. Ele é, Jesus é, amém? Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é a luz dos homens, Ele é que muda a sua vida, Ele é que muda a minha vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, adoração. É Ele, irmão. Nós estamos aqui reunidos por causa dEle, amém? Em nome de nós nos reunimos aqui e nós oramos em nome dEle ao Pai. Ele que abriu o caminho, Ele é o Senhor, aleluia, Ele é. E João faz isso, e nós temos que fazer isso. Eu tenho um testemunho. Jesus me libertou. É a igreja? É o pastor? Não é o pastor. Não é a igreja. É o Senhor Jesus. Um dia eu orei a Deus em nome de Jesus. Eu falei com Ele. E Ele respondeu. Ele mudou a minha vida. Aleluia. E a igreja? Eu vou lá, porque está cheio de gente boa de Deus lá. Aleluia. Porque eu amo as pessoas que estão lá, aleluia. E nós nos reunimos e adoramos Ele junto, mas quem mudou a minha vida é Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Amém? Se alegra aí, crente, em nome de Jesus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era Ele a luz, mas para que testificasse da luz. Você é testemunha da luz. Quem é a luz? É Jesus, que veio na sua vida e acabou com as trevas que havia nela, aleluia. Nada, amém? Aleluia. Verso 9, vou ler do verso 9 até o 12. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, porque ele veio para salvar o mundo, mas o mundo continua não querendo o reconhecer e o aceitar. Mas aí João vai entrar aqui e vai falar também da igreja que está hoje aqui, aleluia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus? Os filhos de Jacó, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estavam ali. Já percebeu nos evangelhos o quanto os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, estavam todos perdidos na sua caminhada? Irmão, nem o lugar do nascimento de Jesus eles sabiam. Eles criam que Jesus nasceu em Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, ele foi morar em Nazaré. Eles estavam todos perdidos ali nas suas ideologias, nas suas crenças, no seu dia a dia, e diziam servir a Deus e esperar o Messias. E o Messias estava ali, passando na porta da casa deles, todos os dias, e eles não o reconheceram. Os filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, de Isaac, que eram filhos da promessa, para os quais, primeiramente, Jesus veio, e veio para eles, e eles não receberam. O tempo da graça deles não é agora. Quando a igreja for arrebatada. Eu vi um amém poderosíssimo no fundo lá, aleluia. Obrigado, irmão, Deus te abençoe pelo amém aí, glorioso, aleluia.
Eu falo de novo, quando a igreja for arrebatada, cutuca alguém e fala, é você, aleluia. Quando nós subirmos e formos arrebatados, então começa o tempo para Israel, que vai ser curado, tratado. Vai apanhar bastante ainda, mas são bênçãos, amém? Aleluia. Mas eu amo Israel, aleluia. E oramos por eles. E os seus não receberam, mas a todos, aleluia. Mas a todos quantos o receberam. Quem recebeu ele aqui? Quem recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Nós recebemos, irmão. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, irmão. Quando você tem um encontro com Jesus, você automaticamente recebe poder. Irmão, ser filho de Deus é poderoso. Não é qualquer coisa. Ser filho de Deus é poderoso. Envolve o poder de Deus nisso aí. Então você não é um filho qualquer, não é alguém qualquer, você é filho de Deus, porque você o recebeu como teu Senhor e Salvador. Então você é filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, você tem pai hoje. E é o Senhor. Poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, que você crê. Amém? Então, existe poder em você como filho. Não é um filho qualquer, é um filho com o poder de Deus manifestado em você. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Presta atenção. Sabe como é que você nasceu? Você está aqui hoje. Eu estou aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Porque a vontade de Deus é que você nascesse para Ele, como filho dEle. Então, o teu pai e a tua mãe, numa normalidade, né, casaram, amém? Aí um olhou para o outro e falou assim, eu queria ter um filho, também queria ter um filho, queria ter uma filha, né? E aí foram lá, e você sabe da história, então precisa. Aí nasceu você. Eles acham, essa é a parte humana da história, que nascemos, primeiro biologicamente, da vontade do homem e da mulher. Irmão, não importa, talvez no teu nascimento teve complicações, talvez não foi programado, não foi, aquela história toda. Isso aí você precisa um dia orar, ser ministrado, se há algum trauma, algum conhecimento que você sabe. E aqui nesse ministério nós cremos muito nisso, né? Voltar lá atrás em oração e pedir perdão, porque o pai disse que não queria, porque a mãe disse que não queria. Alguém, irmão, teve que querer. E foram homens, ou mulheres, no caso homens, no sentido de ser humano, que quis o teu nascimento. Mas eu estou aqui hoje, num novo nascimento. Você está aqui hoje, num novo, porque foi o quê? Vontade dele, não foi interferência da... Irmão, você não está aqui porque o pastor pegou você com aquela vara de pastor e golpeou você na rua e puxou para dentro. Né? Seria a vontade humana. Não, você está aqui por quê? Porque há uma presença aqui, amém? Você não está aqui, irmão, por causa daquele desenho. Você não está aqui por causa do seu ministério. Você não está aqui porque você gosta muito do irmãozinho. Você está aqui porque é vontade de Deus. E eu não falo especificamente aqui no Ministério Plenitude de Vida. Talvez você estaria em outro ministério, mas estaria como um novo nascimento, por quê? Porque é vontade de Deus. Antes do seu pai e da sua mãe, havia um propósito de Deus na sua vida. Você não é obra de acaso. Não, foi um acidente de percurso, mentira do diabo. Você está aqui porque Deus tem uma vontade. E ninguém pode se opor à vontade de Deus. E chegou até aqui porque Deus continua com a sua vontade sobre a sua vida. E vai cumprir o propósito que Deus tem para você. Aleluia. Em nome de Jesus. E vai viver aquilo que Deus tem para você. Eu creio nisso. Eu declaro para a tua vida aqui hoje que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque você está aqui hoje, nós nascemos aqui, estamos aqui, porque é a vontade dEle, de Deus, aleluia. Eu me lembro que eu tive um líder de jovens, nós tivemos, que era mais velho lá atrás, sabe? Tivemos um líder de jovens. É uma benção, o líder de jovens, ele é uma benção. Aquele era uma benção. E um dia, reunido com umas irmãs, eu não estava presente, mas as irmãs depois me contaram na manhã seguinte, no domingo, né? Que ele disse para elas assim, ele apontou ao dedo e falou assim, você sabe que eu sou teu líder, e eu tenho o poder de mandar você para o céu ou para o inferno.
Líder de jovem bom, hein? Fala a verdade. Mas passou rápido, graças a Deus. Os que tem hoje é melhorzinho, amém? Não, tô brincando, são uma benção. Os de hoje são uma benção, são top, as caras são top. Fala a verdade. Amém? Tem nada, irmão. Homem nenhum tem esse poder. Porque nós estamos aqui por causa da vontade de Deus. Então ninguém tem esse poder de mandar ninguém para o céu, para o inferno. Ele é que estabelece a vontade dele para a nossa vida, irmão. Você nasceu, está aqui, porque ele tem uma vontade. E você era esse desejo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Essa vontade foi cumprida biologicamente. Mas espiritualmente hoje, é porque é vontade de Deus. Isso tem que alegrar você. Você está aí nessa cadeira. Você tem em você o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem um chamado. Você pode orar. Você pode falar com teu pai. Você pode ser instrumento poderoso nas mãos dele. Porque ele desejou você ardentemente. Se alguém algum dia disser assim, você nasceu por acaso. Mentira, Satanás. Vontade de Deus. Por isso que eu estou aqui hoje. Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, só com a encarnação, não é reencarnação. Eu estava pregando aqui, falei encarnação de Jesus, alguém depois me barrou e falou assim, você falou de reencarnação. Eu falei, não, cabeção, eu falei de encarnação. Nós não cremos em reencarnação, amém? Fala para alguém aí, reencarnação, não. É encarnação, ou seja, Jesus nasceu. No ventre de Maria, pelo amor de Deus. Então fica bem claro, não é reencarnação, é encarnação. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória. João testemunhando da experiência que ele teve com Jesus no Monte Transfiguração. A glória que eles viram lá em cima do monte, irmão, abençoou muito a vida deles todos. E João vai escrever a sua primeira carta lá, a primeira carta de João, ele escreve no capítulo 1, ele testemunha com mais detalhe a transfiguração, onde eles viram Jesus transfigurado. Irmão, eles viram Jesus na sua glória, como Adão era no Éden, com uma roupa de glória, que eles perderam essa roupa, essa roupagem, com o pecado, e depois tiveram que ralar pra caramba, até hoje estamos ralando com as deles. Eles perderam a vestimenta de glória, e Jesus se manifesta no monte, e João escreve aqui sobre isso, e escreve nas suas cartas sobre isso. Por quê? Porque foi uma experiência poderosa. Esse é Jesus a quem nós servimos, irmão. Um homem cheio da glória do Pai na vida dele. E ele é Deus para ouvir você, para abençoar você, para curar você, para restaurar a sua vida. Creia nele, irmão, ame Jesus. Não ame teu ministério, não ame a placa da igreja, ame Jesus, aleluia. Porque ele é o alvo, ele é o motivo, ele é a razão, irmão. Ele é tudo que nós temos e precisamos, é o Senhor Jesus, aleluia. Se a porta fechou, não importa, continue amando Jesus. Se deu tudo errado, não importa, continue amando a Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Deus que encarnou e manifestou a glória dele, aleluia. Porque a situação ruim passa, mas Jesus nunca passa na sua vida, irmão. Ele está sempre presente, aleluia, não importa o horário, não importa o dia, ele está sempre presente. Aleluia. No meio do medo, Jesus está lá. No dia da tristeza mais profunda, Jesus está lá. No dia de qualquer situação ruim, ele está lá. Você sabe que ele está lá, não sabe? Você já viveu isso, eu sei que você já viveu isso. Momentos em que não tinha ninguém, mas ele estava lá. Aleluia. E ele ministrou no teu coração, ele falou com você. E o dia amanheceu, e você viu a glória dele, e a porta se abriu de novo, e a cura veio, e a resposta veio, aleluia, porque ele sempre está lá, aleluia. É promessa dele, aleluia. Verso 15, João testificou dele, e clamou dizendo,
Presta atenção, João testificou dele, e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Agora João está dando testemunho de Jesus, é um pouco mais completo do que o primeiro lá, né? Ele é primeiro, ele é antes de mim, ele é antes de mim, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele sempre existiu, ele é primeiro do que eu, ele é maior do que eu, irmão, eu não sou nada, ele é, você não é nada, ele é, aleluia, aleluia. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça, aleluia. Eu não posso parar tanto, meu Deus do céu, tem tanta coisa para ler aqui. Porque a ele foi dada porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é maior, a graça e a verdade ou a lei? A graça e a verdade, ainda que na lei, aliás, graça, olha para mim aqui, graça sempre existiu. Nunca houve um período da humanidade sem a graça de Deus, nunca houve. Tá? A graça salvadora, e essa graça que nós conhecemos, ela se intensifica e ela é plenitude da graça quando Jesus nasce e faz a sua obra, mas a graça sempre existiu. Mas aí foi dada a lei era boa, uma bênção, mas agora a graça e a verdade, irmão, a graça, temos três coisas, a lei, a graça e a verdade. Presta atenção, nós temos o átrio, nós temos o santo lugar, e nós temos o santíssimo. Depende de nós, aonde queremos ficar. Gente que está na igreja, irmão, e é cheio de lei, não pode fazer isso, não pode ficar apontando para o irmão, não pode fazer isso, está fazendo errado, não, já viu isso? Não, legalista, isso é horroroso, irmão, não seja um crente assim. Eu fui assim um crente por muitos anos da minha vida, e a principal alvo do meu legalismo era meu irmão mais velho, né? E ele, às vezes, vivia situações adversas, ruins, e eu sempre ficava assim, não, faz isso, ele não pode fazer isso, enchia a paciência dele, irmão, porque eu era legalista, eu tinha lei, eu tinha ali tudo, mas legalista, até que um dia eu precisei da misericórdia do Senhor e do perdão dele. Aí nesse dia eu lembrei de quantas vezes eu fui legalista com o meu irmão mais velho, o quanto eu cobrei dele. Então para de cobrar muito os outros, de ficar na lei, entendeu? Você está errado nisso, para de, né? Para, porque você vai precisar da graça e da misericórdia. E aí nesse dia você vai descobrir o quanto eu fui errado em cobrar tanto dos outros. Então a graça e a verdade vem por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Irmão, olha, eu sou instrumento de Deus. Um dia Ele me salvou, me libertou, me curou e fez uma grande obra na minha vida. Mas é Ele que fez. É Ele que faz. O poder é dEle, o nome é dEle, a glória é dEle. Eu não sou o Cristo. Eu não tenho salvação para ninguém. Eu não sou. E eu não vou tomar para mim glória nenhuma. Ele é. Não deixe, irmão, a coisa se perder na sua vida. Quantas pessoas você está vendo aí criarem escândalo? Irmão, olha, como eu fico, de verdade, arrepiado, dá até uns tremelique às vezes, de ver alguém sendo levantado por Deus, aí começa, né? Aí a igreja começa a idolatrar. Aí aquele ali agora é do momento, aquela ali, não é assim ou não? É assim. Aí logo você ouve falar, caiu. Porque às vezes toma para si uma glória que não pertence a homem, só a ele, irmão, ele é. João está aqui falando assim, ó, eu não sou o Cristo, pode parar. E perguntaram-lhe então, que és tu Elias? Olha os nomes, não sou Elias. E disse, não sou, és tu profeta? Ou seja, você é igual ao Moisés, porque lá
Moisés profetizou, ó, vai vir um profeta semelhante a mim, vocês vão escutar ele, lembra disso? Eles estão falando desse homem, desse profeta aqui, que seria semelhante a Moisés. E Elias diz, não sou eu, não me encaixo nisso aí. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou um profeta, só isso. Eu sou só uma voz, que estou no deserto. Ele não dá nome para ele não título, nada, ele só diz, eu sou uma voz. Por quê? Porque ele precisa de uma voz. Ainda hoje ele precisa de uma voz, para testemunhar quem ele é aqui. Ele precisa da tua voz, da tua boca. Ainda que esteja num deserto, ainda que a vestimenta seja estranha, e às vezes até a mensagem é dura, mas se veio de Deus, deixa Ele te usar como uma voz, anunciando, ó, eu estou aqui para anunciar Ele, sempre Ele. Sou uma voz. Disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O profeta falando sobre João Batista, como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo? Cristo não batizava ninguém, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Olha a posição que João se coloca, irmão. Porque é a nossa posição. Reconhecer que Ele é. A tua voz tem que ser para a glória do nome dEle, para testemunhar quem Ele é. Não, olha, Ele me tirou de um lamaçal e me fez um salmista para Ele. O teu serviço, sabe, é para glorificar o nome dEle. Tudo que nós temos e fazemos é para glorificar o nome dEle e para testemunhar quem Ele é. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Testemunho que João começa a dar, porque agora ele vê Jesus vindo ali, ele percebe que ele está presente. 32, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar, o Pai, com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Entendeu? Mais ou menos o texto? Eu precisava ler, e eu vou continuar lendo ainda. Então ele testifica e ele fala, e o João não conta o momento do batismo no livro dele, né, aqui nesse capítulo, né, especificamente. Como Mateus conta, como Marcos conta, aqui ele não conta, ele só fala desse momento, que teve esse momento do batismo. Ele viu, o pai falou para ele assim, ó, queria que você batizar nas águas, e você viu descer o Espírito, ele viu a pomba descendo e pousando sobre Jesus, e ele reconheceu que era ele, que tinha chegado o Messias, que o novo tempo começou, que agora a história ia mudar, amém? Agora a minha história ia mudar, agora a tua história ia mudar, aleluia. Como começa a mudar aqui? 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse-lhe, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus.
Não é assim? Nós testemunhamos, falamos e continuamos apontando, olha, segue ele. Eu até posso discipular, te acompanhar, te ajudar, trazer você, fazer um convite, e é o nosso papel e função, mas chegando aqui, ninguém é meu, todos são dele. Os que você ganhar ao longo dos anos, todos são dele, você aponta para ele, olha, é ele é o Cordeiro de Deus, ele morreu na cruz para salvar a sua vida, ele é que tira o pecado, no caso, já tirou o pecado do mundo, é ele. E quando os dois discípulos ouvem ele testemunhar isso, e os dois discípulos ouviram-no dizer isto, fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Como você faz, como eu faço. Estamos aqui o quê? Seguindo o Senhor Jesus, obedecendo a Ele, servindo a Ele, e com o queimar no coração de o quê? De trazer outros para seguirem também a Jesus. Não é esse o papel da igreja? Não é nossa função essa? Não é nosso chamado principal e primaz? Não é esse? É esse. Né? Um dia nós viemos, experimentamos, provamos, ele mudou nossa história, irmão. Aí nós testemunhamos. E quando trazemos aqui, ganhamos para Jesus. E eles vão seguir a Jesus. Irmão, não se importe, não fique triste. Se você trouxer, discipular, preparar, e a pessoa te esquecer depois. E ela ficar agarrada com Jesus, se envolver no ministério. Não fique triste, por quê? Porque é isso o nosso papel. Elas vão seguir a Jesus. Se ela não te ligar mais, se ela não tem problema, não fica triste não, porque está seguindo Jesus agora, aleluia. O teu papel foi feito. Porque elas são de Jesus, elas pertencem a igreja é dele, não é nossa, não é minha. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava num cenáculo lá, todo sábado eu ia lá, muito lá atrás, jogar um bilharzinho lá, ficava lá à tarde, no sábado. Logo que eu comprei meu poderoso não azul, aleluia. Eu ia para lá, e ficava lá à tarde jogando bilhar, e aí chegou dois irmãozinhos. Não estão mais aqui. E aí estávamos lá, e aí chegaram os dois. Um tinha um molho de chave desse tamanho assim, da igreja, do cenáculo. E aí a conversa ali na mesa ali começou a ter ali, eu estava ali jogando bilhar, e aí um dos irmãos falou, os dois disseram, né? Mas um falou primeiro. Esse lugar aqui é tão meu, é mais meu do que do Veronese, na época a frase que eu ouvi. Aí eu joguei assim o bilhar na mesa assim, o taco na mesa. O outro falou, eu também acho assim, é mais meu do que dele isso aqui. Aí eu joguei assim o taco e falei, não tem nada de vocês aqui. Não tem nada meu aqui. Aqui só tem um dono. E não é nem o pastor Veronese, é Jesus. Que nós vamos passar, querido irmão, parede, ar, microfone. Isso aqui não é nada meu. Amanhã, se o Senhor quiser me recolher, Ele me recolhe. E a igreja vai seguir uma bênção, porque a igreja é dele, irmão. Eu sou mais um com você. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, irmão. Não é nada nosso aqui. Não há apego, não há, situações, sentimento, não tem isso. Nós servimos, eu amo servir aqui, eu estou aqui há 30 anos, eu dei uma viajadinha, fiquei um tempo fora, mas meu lugar sempre foi aqui, é aqui. Eu amo estar aqui, servir aqui, por quê? Porque é uma bênção servir aqui, irmão. Quando você se envolve, se aproxima, tem problema? Tem problema aqui dentro? Tem um monte, aleluia! Você acha que é um, dois? Tem um monte, irmão. Você não faz nem ideia, tem um monte de problema. Mas tem Jesus aqui, nós estamos ouvindo a voz dele, recebendo direção e sempre tentando consertar e avançar. Se tudo der certo, se o Salvador acordar amanhã cedo, inspirado, ele vai ligar amanhã às 6 da manhã para o construtor e começar a colocar o piso ali atrás da lona. E essa lona horrorosa vai sair logo, logo daí, irmão. E vai ser uma bênção. Então estamos expandindo para quê? Para que outros venham e celebrem a Cristo conosco, aleluia. Ele é a nossa alegria, irmão, Ele é o nosso motivo. A motivação é Jesus, não tem outra, querido. Não é título, não é cargo, isso tudo é lixo
diante da presença de Jesus. E eu não estou menosprezando o meu chamado, o teu chamado. Estou dizendo que tudo isso é lixo diante da glória dele, da pessoa dele. É como diria lá o cantor antigo, que eu nem ouço mais, mas ele dizia já lá atrás, e é uma verdade. Irmão, o céu não é a maior promessa que nós temos, é a pessoa de Jesus que está lá, irmão. Não é o céu, não é a rua de ouro, é Jesus. Se não for isso, então eu entendi tudo errado, irmão. É Ele, é por causa dEle. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Aleluia! Cutuca alguém e fala, continua seguindo a Jesus. Pode até olhar para mim, pode até ver alguma coisa boa em mim e seguir, mas quem tem que seguir, quem tem que ser o teu parâmetro, o teu referencial é Jesus. Se olhar para mim, olhar para o teu irmão, ele estiver seguindo a Jesus, você pode até gostar de alguma coisa e fazer igual, mas o princípio é seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Não é quem buscais, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase... Olha que poderoso isso. Não é intimidade? Os discípulos ouviram João testemunhar, seguiram Jesus, e disseram assim, o que vocês querem? Onde o senhor mora? Olha, vamos lá, vem ver minha casa. Eles foram na casa de Jesus. E passaram o dia com Jesus. Isso não é poderoso, irmão, isso é poderoso. Isso é discipulado, isso é senhorio, isso é caminhar junto, isso é aprender. Isso é ter liberdade. Olha, eu moro ali na rua, Campo Grande, se quiser ir lá tomar um café, vai lá. Porque é assim, você tem toda a liberdade de ir na casa do pastor Veronese, avisa a pastora Marluce antes, Pede para mim, de vez em quando rola um pão de queijo lá, aleluia. Pão de queijo lá diferenciado, aleluia. Sempre tem lá uma geleia de jabuticaba lá também que é poderosa lá. Tem várias geleias lá. Mas você tem que ter essa liberdade de poder estar na casa de quem você, anda junto ali. Pode ir lá. Fernando está lá, aleluia lá. Ó. Os salmistas podem ir lá. Não só o salmista, qualquer um pode ir lá, tomar um café com a pastora Kátia lá, com o pastor Fernando. Nós somos assim aqui, amém? Não está fechado, não é um negócio... Mas aqui, olha, irmão, seguiram Jesus, foram na casa dele. E passaram aquele dia com ele. E depois que passaram aquele dia com Jesus, nunca mais voltaram para João. Por quê? Porque Jesus é o melhor, a melhor companhia, é a melhor pessoa, é o melhor lugar para se estar, é perto dele, é andando com ele, é ouvindo a voz dele, é aprendendo dele. Como é que eu vou voltar para João se eu andei um dia inteiro com Jesus? Não tem como voltar, você não volta mais. Por quê? Porque você passou o dia com Jesus, aleluia. Eu aqui empolgado, você aí duro, erga a tua mão, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, dá uma ajuda aí, pô, dá um glória aí. Só quem andou com Jesus pelo menos um dia, pode dar um glória aí, falar, pô, é verdade, é diferente mesmo. Pô, andar com João é legal, mas andar um dia inteiro com Jesus, irmão, nunca mais você volta. Você não volta mais. Verso 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Estava André e João, o apóstolo. Um deles era André. E André vai lá e passa o dia com Jesus. Quando ele passa o dia com Jesus, irmão, ele volta. Olha o que ele faz. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Faltou o ar aqui, peraí, um pouquinho, tomar um ar aqui. Precisando fazer mais exercício. Aquilo de João. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra. Irmão, o André passou o dia na casa de Jesus, ouvindo ele, teve uma experiência, foi poderoso. A vida de André, daqui, nunca mais foi a mesma.
Mas aí ele volta correndo e chama o Simão, o irmão dele, irmão de sangue, irmão biológico, e fala: achamos o Cristo, aquele que está escrito sobre ele, achamos ele. Vem ver, vem, vou te levar até lá. E levou ele, irmão. Aleluia. Quando você tem uma experiência com Jesus, a primeira coisa que você quer fazer é chegar em casa correndo e contar, e levar todo mundo, e falar: eu conheci Jesus, eu passei um tempo com Ele. Não tem nada na vida mais poderoso e mais legal do que isso. Servir a Jesus, irmão, seguir a Jesus é a maior experiência da vida de um ser humano. Não há nada que se compare a isso, irmão. Não há outra coisa melhor, não há prazer melhor, não há alegria maior, não há nada, não há nenhum contentamento, nenhuma experiência é mais poderosa do que conhecer a Jesus e segui-lo e andar com Ele. Vamos lá, Pedro, vamos lá, Simão, vamos lá, eu conheci, vamos lá, e foi. Quando chegou lá, Jesus olhou para ele e disse: Simão, falou o nome do Pai. Irmão, Jesus é profeta, ele é Deus, ele é profeta, ele é evangelista, ele é apóstolo, ele é mestre, ele é pastor, ele é tudo. E ele lançou logo um texto profético ali, uma palavra profética para Pedro: ó, você é Pedro, filho de Jonas, você será chamado, eu estou mudando o seu nome, hoje você está nascendo de novo, cara, aleluia, hoje eu mudo a sua vida, a sua história, você não vai pescar mais, você vai ser um pescador de homens. E fala: você será chamado Cefas, quer dizer pedra, um pedaço de pedra cortado da rocha, não é a rocha, ele não é a pedra principal, ele é uma pedra cortada da rocha. Você é Pedro, cara, você é Cefas, aleluia, e eu vou mudar a sua vida. E mudou a vida dele, irmão. Pedro não fala nada, Deus continua. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Irmão, Filipe, Jesus vai e encontra Filipe, e diz para ele assim, uma palavra, uma frase, duas palavrinhas, mas uma expressão ali, né, que em hebraico é aharai, né, ele diz: segue-me. Jesus passa, então na nossa é duas, né, tem separaçãozinha aí, mas no hebraico é aharai, segue-me. Ele está passando assim, ó, está ali o Filipe e fala assim: segue-me. E Filipe vem e segue ele. Aleluia. E é Filipe que segue ele. E Filipe segue, vai atrás dele. Irmão, Filipe vira um dos maiores evangelistas da igreja de Jesus na terra. E Filipe vai ser evangelista quando está tendo a maior perseguição que a igreja naquela época provou. Atos capítulo 8. Quando estava todo mundo lá em Jerusalém, o Pedrão, o Tiago, todo mundo, tudo belezinha lá, ele vai para uma cidade, ele prega para uma cidade inteira, debaixo de perseguição, ele vai e prega. Ele é um evangelista, sabe? Ele ensina, as pessoas vêm, se convertem, tem um rebuliço na cidade, todo mundo se alegra. Ele batiza um etíope que é lá da liderança lá do seu país, né? E por causa dele, muita gente foi salva lá, milhares foram salvas no país lá daquele etíope. Irmão, ele vira o cara, o evangelista. Por quê? Porque Jesus passou e disse: segue-me, e ele seguiu. Ele nunca mais foi o mesmo. A vida dele foi transformada. Os planos dele, os sonhos dele, imagina naquela hora, naquela palavra segue-me, aharai, que ele levanta e segue, ou ele está em pé, eu não sei, o texto não fala, mas que ele segue Jesus. Daquele momento em diante, a vida dele nunca mais foi a mesma. Fala para alguém: a tua vida nunca mais foi a mesma. A tua vida não vai ser mais a mesma. A tua vida não é para ser mais a mesma. Porque Jesus passou e disse: segue-me. Você seguiu ele. Você veio, passou um tempo com ele. Irmão, a nossa vida, o André foi mudado, o Simão foi transformado, o Filipe foi mudado a vida dele, a história dele, irmão. Não foi mais a mesma. Por quê? Porque Jesus veio e nos chamou. E mudou a nossa história. E Ele tem poder para fazer isso.
os teus sonhos talvez mudaram completamente. Não tem problema, os sonhos que Deus te deu são melhores do que os sonhos que você tinha. Não é que Ele tira todos, alguns Ele até vai realizar, porque estão em conexão com os sonhos dEle. Mas se Ele mandar eu trocar todos os meus sonhos, não tem problema, porque o dEle é melhor, irmão. O caminho dEle é melhor para nós, aleluia, em nome de Jesus. Então creia nisso, creia nessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E Filipe era de Betsaida, de André e Pedro. Filipe, olha as características de um evangelista. Já sai dali, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Veja que Filipe não é um cabeça de bagre qualquer, ele tem conhecimento da lei, da palavra, da escritura, de Moisés, dos profetas. Ele tem conhecimento, não é igual o Pedro, que era indouto, que era inculto, que não sabe, talvez não sabia nem ler, nem escrever, a vida dele era na pesca. Mas Filipe não, Filipe tinha conhecimento, tinha estrutura, tinha sabedoria ali, tinha letras, tinha isso. Achamos Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Mas Filipe vai lá, chama o cara e fala: uma igreja ali, Jesus, tal. Ele nasceu em Nazaré. Está ali evangelizando, tentando trazer o cara, tal, né? O Natanael. Aí Natanael: cara, pode ter alguma coisa boa de Nazaré? Você acha que Jesus ficou sabendo dessa palavra? Não, você acha que ele teve uma revelação disso? Teve. Sabe o que Jesus fez? Ignorou, irmão. Não tem problema. Não importa que deixa vir, que quando vier, vai ver a glória, vai ver o poder se manifestando. Quando estiver diante, por isso que é maravilhoso. Eu me lembro que muitas vezes, lembrando aquele tempo antigo, bom, hoje também é muito bom, aleluia. Mas nós tínhamos vigílias lá atrás, na igreja. Começava sexta-feira lá, meia-noite, ia até umas 3, 4 da manhã lá na igreja. Toda sexta-feira tinha vigília. E eu me lembro que muitas delas eu chegava lá um pouco mais cedo, tal, eu ficava lá esperando, tinha um banco lá fora, um banco de madeira velho, feio, horroroso. Mas estava lá, a gente sentava lá, às vezes, perto do banheiro, perto da cozinha ali, fora da cozinha. E às vezes chegava alguma irmã lá, algum irmão, e antes da vigília, queria falar os problemas. Olha, ora por mim, porque eu estou passando... Aí eu muitas vezes interrompia. Não fala nada não. Não, por quê? Vamos começar a vigília, vamos adorar o Senhor. E Ele vai revelar. Ele vai falar. Porque nós estamos aqui, nós cremos no poder dEle, irmão. Nós cremos que está se movendo aqui em nosso meio, falando no teu coração, falando comigo. Ele revela, Ele traz a verdade, Ele traz a luz, amém? Ele é Deus. O Espírito de profecia se revela em nosso meio, a coisa acontece, amém? Nós cremos nesse poder, amém ou não? Amém, nós cremos nisso. Então não adianta ficar contando um monte de coisa, que na hora lá Deus pega alguém para usar, e vai usar, e você não vai crer, porque você já falou tudo, vai falar assim, alguém contou. Então não precisa falar nada, vamos esperar. E quantas vezes, irmãos, no meio da madrugada, lá orando, adorando o Senhor, Deus vinha e se revelava de maneiras assim maravilhosas, sobrenaturais. E a pessoa saía dali, sabe? Vendo que Deus é real. Tipo, vem e vê. Deixa que Ele faz. Não apressa as coisas, não deixa que Ele faz. Ele sabe fazer, irmão. Ele sabe pegar quem você chama. Traz, convida, mas diz, vem ver, dá uma oportunidade, dá uma chance para Jesus, como minha mãe dizia, dá uma chance, meu filho, para Jesus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. E Ele faz, irmão. Natanael deu uma zombada ali, Nazaré não pode vir nada bom. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro, presta atenção, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Não disse judeu, não disse hebreu, disse israelita. Por quê? Porque
toda a nação de Israel, ao longo da história, havia se corrompido. Irmão, não tem um rei de Israel que prestou. Depois que Davi reinou, mas todos falharam, todos decepcionaram. A nação de Israel, lembra que a nação se dividiu, né? Uma parte virou Israel, outra parte Judá, lembra disso? Não dá para falar disso agora, mas tem uma divisão. 2,5 tribos de um lado, né? 9 da outra, não vou entrar nisso agora. Teve uma divisão. E está falando dos israelitas. E Natanael está na parte israelita do negócio. Todos os israelitas falharam. A nação de Israel falhou, ela é uma fraude. A nação de Israel foi uma fraude ao longo das décadas, dos séculos. Os reis falharam, fracassaram. Mas aí Jesus olha para Natanael: você é um israelita e em você não tem fraude. Você é um israelita 10. E Natanael, irmão, ouve aquela palavra e responde a ela. Filipe respondeu, André respondeu a palavra de Jesus, Filipe respondeu, Natanael vai responder, né? Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há fraude. Você está nas tribos, mas você não faz parte do que eles viveram. Você é diferente, cara. Você é uma bênção, então vem. Né? Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E aí tem um monte de teorias sobre esse. Uma delas é que quando Jesus lá era criança, quando o rei mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, alguém contou essa história, que os soldados vindo matar as crianças com menos de 2 anos, o pai e a mãe de Natanael jogaram ele embaixo da figueira assim, e esconderam ele, e ele foi poupado e não morreu. Por isso que ele está aqui agora. E Jesus está falando desse tempo que ele foi livre da morte. Outras linhas falam que Jesus se refere aqui a Israel. E está lá, lembra de Marcos, quando fala da parábola da figueira, comparando Israel à figueira. A figueira é um tipo de Israel. Outros falam que aquela figueira que Jesus amaldiçoou, teve um tempo dela que Natanael estava lá embaixo. Existem várias teorias. O que importa é que em algum tempo da vida de Natanael, Jesus viu ele. Como viu você? Bom, Jesus não erra nome, não erra endereço, não erra a data, não erra tempo. Jesus sabe tudo o que você passou, tudo que eu passei. Jesus conhece a minha história, Ele conhece a tua história. E não importa a história que nós passamos, importa que Ele tem uma nova história para você. Basta você querer viver a história que Ele tem para você. Eu querendo, você querendo, ela vai acontecer da maneira dEle. E ela vai ser perfeita. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Os reis falharam, mas eu vejo que o Senhor não vai falhar. O Senhor é diferente. E ele passa a seguir Jesus também. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Presta atenção. Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmão, Jesus nasceu, começou o seu ministério, foi batizado nas águas, começou o seu ministério, começou a caminhar, e ele passou pelo caminho, pela vida de homens e mulheres. Nenhum desses homens teve a sua vida igual o que era antes. Todos tiveram a sua vida transformada. Porque agora todos nascem pela vontade de Deus. Logo vão cumprir o propósito que Deus tem para eles, como você e como eu. João escreve o Evangelho, escreve isso aqui no capítulo 1, e ele fala do começo desses homens, os primeiros discípulos, depois aparecem outros, e ele mostra que esses homens tiveram a sua vida mudada, nunca mais foram a mesma.
Aleluia, glória a Deus por isso. Aí João escreve o evangelho dele com um propósito de maneira muito clara, específica e poderosa, contar 7 milagres que Jesus operou. Então o livro de João, lógico que no meio, né, o principal alvo de João é contar 7 milagres que Jesus fez. Contar os 7, teve muitos, e eu podia ficar aqui uma semana, até domingo que vem, falando muitos, porque foram mesmo. Mas ele conta 7. No meio disso tudo, ele tem outras situações que ele ensina, mas ele quer contar 7 milagres que Jesus operou. O 8º é a ressurreição de Jesus, no livro de João, que é um milagre. E ele conta isso. Eu queria colocar rapidamente para mim, por favor, para encerrar. João capítulo 20, verso 31. João 20, 31. Aí morreu, ressuscitou, apareceu, tudo maravilhoso, glorioso, milagre, né? Aí João vai começar a partir para o final, depois tem mais um capítulo ainda. Mas aqui ele escreve algo poderoso, ele fala da ressurreição, ele fala, e daí ele escreve isso daqui, ó. Põe no verso 30, por favor, e aí vai dar para entender melhor. Eu sei, mas talvez vai ajudar. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Na presença dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro, nesse evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmão, tudo que eu falei aqui, por causa desse versículo, estes, porém, foram escritos para que creiais os 7 milagres que João conta, mas no meio de tudo isso eu já falei, ele conta outras coisas, ele ensina, ele fala de Nicodemo, fala muitas coisas, mas ele quer contar a história de 7 grandes milagres que Jesus operou. E aí o 8º é a ressurreição, e depois da ressurreição ele escreve isso aí, ó, eu contei esses milagres, essa história, para que vocês creiam, para que creiais que Jesus é o Cristo, é Deus, é o Messias, é o Salvador, é o nosso Senhor, é tudo que nós precisamos, é Ele. E crendo, tenhais vida em seu nome. Quero te convidar a ficar de pé, é isso que Ele tem para nós aqui nessa noite. Feche os teus olhos, irmão. Um dia Ele passou na sua história, e Ele passou para mudar a tua história. Jesus não passou na nossa história para manter a nossa história igual. Não, Ele passou para mudar a nossa história completamente. No livro de Atos, quando começa um grande mover, alguém declara assim, ó, esses homens aí, esse povo aí desse caminho aí, que está colocando o mundo de cabeça para baixo. É isso que Jesus faz na minha vida e na sua vida. Ele põe a nossa vida de cabeça para baixo, Ele muda tudo, irmão. Porque Ele é Deus. E nós cremos nele. Nós nos rendemos a Ele. Feche os teus olhos, eu quero dizer para você aqui, declarar profeticamente para você. Se nesses dias você está percebendo que a tua vida, o teu mundo está ficando de cabeça para baixo, confia nele. Porque Ele tem planos para você. Os planos de Deus para você são perfeitos. Talvez Ele está arrancando. Talvez Ele está mudando. Talvez Ele está fechando. Talvez Ele está abrindo. Creia que é Ele que está fazendo. Porque você não nasceu da vontade da carne ou do sangue. Essa é a parte biológica. Talvez o teu pai ou tua mãe desejou muito. E você nasceu. Mas espiritualmente, como filho de Deus, como filha de Deus, você está aqui hoje, de pé, vivo. Porque é a vontade de Deus para você. Ele tem propósito na sua vida. Você tem uma Bíblia que você pode abrir e ler os milagres de Jesus. E você lê e você entende quem Ele é. Você fica, sabe, o teu coração se apega ao dele, você ama Ele, você ama a voz dele, você ama a presença dele, porque Ele veio com todo o amor dele para resgatar você, para mudar a tua história. Então, essa é a tua história.
está brigando com Deus aí. Não, eu quero fazer assim, eu quero desse jeito, eu quero dessa cor, eu quero nesse lugar, eu quero assim, eu quero. Se renda, porque a vontade dele é boa, agradável e é perfeita. Se renda, para que creiais que ele é o Cristo e tenhais vida nele. Ele mudou a história de André, ele mudou a história e o nome de Simão, ele mudou o nome de Paulo, ou de Saulo, para Paulo. Ainda que você possa dizer, mas ele não mudou o nome, mas na Bíblia você vê primeiro Saulo, eu entendo perfeitamente de tudo isso, né? Questão romana, tudo isso eu posso te, né? A gente pode sentar e conversar, mas não é esse o foco. Mas ele mudou. Você vai ver Paulo. E Paulo significa menor. Paulo aparece no livro de Salmos. Se você não sabia, escute, Paulo, o nome de Paulo aparece no livro de Salmos. Ele foi profetizado. E um dia Jesus cruzou o caminho de Paulo, que estava no caminho errado, e mudou a história dele. Jesus mudou a sua história, irmão. Entrou, passou e disse, segue-me. E você seguiu. E se não está seguindo ainda, segue a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque não há outro caminho para seguir, não há outro para seguir, a não ser Jesus. Ele vai mudar a tua história, irmão. Ele vai te usar. Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Quando tudo, ainda que um dia pareça que está tudo errado, confia nele. Porque o plano dele, o propósito dele é perfeito. O André estava lá e alguém disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele seguiu. O Cordeiro está aqui, o leão também está aqui. Como no Apocalipse, João lá no céu olha e vê o Cordeiro e o leão. Porque ele é assim, irmão, ele pode estar aqui como Cordeiro para mim, para você, para alguns, ou pode estar como um leão aqui. Jesus pode estar como um leão aqui nessa noite para rugir na sua vida e mudar a tua história hoje. Você precisa crer nisso, irmão. Nós estamos aqui por acaso. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos. Te louvamos porque um dia o Senhor cruzou a nossa história e mudou a nossa vida para sempre. Tem pessoas aqui que acharam que iam viver sempre uma mesma coisa sempre, e o Senhor passou na vida delas, disse, segue-me, elas seguiram, e o Senhor mudou completamente a vida delas. Aleluia. Pessoas aqui que acharam que iam morrer numa casa, e o Senhor entrou na vida delas e mudou a vida delas, tirou elas de lá e deu um novo endereço, mas não só um novo endereço, uma nova história na tua presença. O Senhor, a tua glória resplandeceu na vida de tantas irmãs aqui que estavam oprimidas, debaixo de opressão, debaixo de tristezas profundas, e o Senhor resplandeceu na vida delas e mudou a vida, e as trevas foram embora em nome de Jesus, porque as trevas têm que sair nessa noite, em nome de Jesus, não podem permanecer. Em nome de Jesus. O Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Ele começou uma nova história, Ele vai completar na sua vida, na minha vida, porque Ele é fiel. Ele tirou o pecado de sobre a sua vida, Ele tirou o poder do pecado da sua vida. O pecado não tem mais poder na sua vida. Você é livre pelo sangue de Jesus, pela obra redentora na cruz. Você é livre do poder do pecado. Aleluia. Porque Ele entrou na sua vida e mudou a tua história. Não declaro aqui profeticamente, em nome de Jesus, com a autoridade que há no nome de Jesus, não há vício que possa segurar você, porque a luz resplandeceu sobre a sua vida e as trevas saíram em nome de Jesus. Põe a mão na tua mente aí agora, aí, todo pensamento que não glorifica o Senhor Jesus está saindo agora. Pensamento de morte, pensamento de prisões de pecado,
estão sendo quebrados agora na sua vida, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Nazareno, aleluia, o Senhor, o Salvador, Ele é poderoso para tocar na sua mente agora, aleluia, e arrancar daí pensamentos, ó Pai, de suicídio, de morte, de fracasso, de derrota, não fazem parte da sua vida, porque Ele passou na sua vida e mudou a sua história, aleluia. Eu aqui sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, isso é o que o Senhor tem para você. Você não vai morrer como a tua avó morreu. Você não vai morrer como a tua avó morreu. Você não vai morrer como o teu avô morreu. Debaixo talvez de vergonha, de derrota, de fracasso, porque o Senhor passou na sua história e mudou a sua história. Você não vai morrer, receba aí em nome de Jesus, você não vai morrer de doença hereditária, porque Jesus quebrou na cruz essa maldição e você crê nela. Você crê que na cruz Jesus mudou a tua história. Ele é Senhor da sua vida hoje. A enfermidade que talvez atacou meu avô, a minha avó, a minha mãe, não vai me atacar em nome de Jesus e não vai prevalecer na minha vida, porque um dia Jesus mudou a minha história, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor por um instante aí. Feche os teus olhos e adore ao Senhor por um instante. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Diga aí, obrigado porque o Senhor mudou a minha história, aleluia. Nunca mais fui o mesmo. Eu estou num processo, aleluia. Ele está trabalhando em nós, aleluia. Mas nós nunca mais fomos os mesmos, aleluia, os mesmos. Porque Ele passou na nossa história e mudou nossa história, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, amém? Você pode aplaudir a Jesus aí, porque Ele é digno de toda a honra, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toca aí, pelo menos um irmão aí, diz a tua história foi mudada por Jesus. Fala para ele, viva essa nova história em Jesus. Fala para ele assim, os céus estão abertos, aleluia. Aleluia. Amém, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana